meus amigos! E aí, tudo bem? Vamos continuar nossa aula. Nós estamos trabalhando a Lei 7.692 do Processo Administrativo Estadual. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos aí os atos administrativos e agora a gente vai trabalhar o processo administrativo, né? A gente vai trabalhar agora o título número 8, que fala o seguinte: dos procedimentos administrativos. Dos procedimentos administrativos aonde? Nos processos administrativos. Inclusive, é a parte mais longa da nossa aula, né? Dessa lei que a gente vai estar trabalhando. Só para vocês situarem, como é que vai ser a nossa estratégia. Nesta aula, tá? Exclusivamente nesta aula, aliás, nesta parte da aula, nós iremos trabalhar tudo sobre os procedimentos administrativos. Bacana? E na última parte, que vai ser a parte 4 da aula, né? Nós vamos trabalhar os recursos e as disposições finais. Assim, nós trabalharemos aí todos os artigos, todos os dispositivos da Lei de Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692 de 2002. Então, vem comigo, né? Então, o primeiro capítulo, né? Normas Gerais, seção 1, ele fala o seguinte: do direito de petição, né? Do direito de petição, né? Professor, o que vem a ser o direito de petição, né? O direito de petição nada mais é do que, olha só, né? É de alguém, né? Que pode ser aqui, ó. Fica assegurado qualquer pessoa física ou jurídica, né? Então, da pessoa, né? O direito de pedir. Pedir, solicitar. Aí. Pedir, solicitar a quem? A administração pública. A administração pública, o poder público, né? A administração pública. Então, esse aqui é o direito de petição, que todos têm o direito de petição, né? E aí, professor, o que mais, né? Olha que coisa, vamos lá, vamos direto para o artigo. Artigo 31, fica assegurado, fica garantido a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente do pagamento. Ou seja, esse direito que você vai exercer junto à administração pública, tá certo? Aqui eu vou falar para vocês, né? Especialmente, né, o poder executivo, tá? O poder executivo, tá? Não é executivo, não é solicitado o pagamento de custas para o exercício do seu direito de petição. Eu vou pegar aqui a tampinha da caneta, né? Não é solicitado. Agora, professor, eu vou recorrer à justiça. Fulano de tal não me pagou. A administração pública não me pagou. Vou protocolar, vou fazer uma petição inicial. Aí é outra coisa. Aí são custas processuais do Poder Judiciário. Agora, para a administração pública, inclusive, já tem súmula em relação a isso, né? Já tem súmula do Supremo Tribunal Federal, independente de pagamento de taxas, né? Ou seja, para o exercício do seu direito de petição. Vem comigo, né? Para que você vai exercer esse direito de petição? Está aqui, ó, na defesa dos seus direitos, né? Contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, está aqui o seu direito de petição. Ah, professor, eu quero ser um aluno competitivo. Tá? Ah, professor, eu quero estar acima da média. Bacana, você quer estar acima da média? Então, você tem que pensar acima da média e, principalmente, ter atitudes acima da média. Professor, como é que eu posso dar um plus no meu conhecimento em relação a isso? Muito claro, muito fácil. Tá? Então, no direito de petição, cara, você tem que ir lá na LC 04 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, especificamente lá no artigo 113 e posteriores, e ler tudo sobre o direito de petição. Tá? Por exemplo, eu vou ler o artigo 113 para vocês aqui. Né? Então, direito de petição, direito de peticionar junto à administração pública. Né? Opa, deixa eu passar aqui, passou o negócio aqui. Tá? Aqui, né? Vamos lá. Direito de petição, tá? É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo, né? Ou seja, aqui ele ampliou, né? Defesa de direito, né? Ou interesses legítimos. Então, você pode solicitar. Isso não é nenhum crime, você não vai ser punido em relação a isso, né? É seu direito de petição, direito de pedir, de solicitar. Ah, professor, você já exerceu esse direito muitas vezes, né?
Então, isso aqui é um direito, né? É uma garantia que tem o servidor público, e não só o servidor público, mas também todos e quaisquer interessados à administração pública, poder provocar a administração pública, né? Está aqui o direito de provocar a administração pública, dada uma situação qualquer, né? Parágrafo único, né? Aqui que ele diz o seguinte, que esse direito, que é um direito pessoal, o parágrafo único diz o seguinte, que as associações poderão exercer em nome dos seus associados. Tá? Inclusive, esse dispositivo aqui também está garantido na LC 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. As associações, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial. O que é ato especial? Procuração especial, por exemplo, uma procuração específica, né? E os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos, né? Ou individuais de seus membros. É muito importante, então, uma associação, ele pode peticionar junto à administração pública para defender o interesse coletivo, que é o mais óbvio, né? Mas também individual. E acontece, sim, acontece muito, né? No momento quando o servidor público ele está respondendo aí um processo administrativo, algum procedimento, alguma sindicância, alguma coisa assim, eu já vi muitas vezes a participação decisiva e importante das associações ou sindicatos aí que é o servidor público na qual ele é filiado, né? 32. Em nenhuma hipótese, a administração pública estadual poderá recusar-se a protocolar a petição, sob a pena de responsabilidade do agente, né? Ah, professor, o que significa esse artigo 32? Olha só, duas coisas. Primeiro, ele reafirma que você tem um direito de protocolar, você tem um direito de exercer o direito de petição. Ah, professor, a administração pública ela é burocrática, ela é formal, tem que ter um pedido, tem que ter um processo. Sim, você vai protocolar lá no protocolo, isso quando é físico, né? Até aí. Tá aí. Agora, o agente não quis receber. Se o agente não quis receber o exercício do seu direito, esse agente poderá ser responsabilizado pela sua conduta aí, né? Então ele poderá ter responsabilidade do agente. Provavelmente ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar por essa conduta, porque está impedindo que você exerça o seu direito de petição, que é um direito de petição aí muito consolidado no Brasil. E é um direito de petição super antigo, né? Isso aí vem da origem lá de 1215, né? Lá das primeiras leis constituintes, né, que nós temos que surgiu no mundo, lá na Inglaterra. E esse assunto aqui é longo, né, mas isso não interessa para nós. Tem que saber que é um direito que o servidor público tem, que os interessados têm para exercer os seus direitos. Né? Pronto, né? Então tá aí. Falamos do direito de petição. Bacana. Agora sim. Cara, essa aqui é uma lei geral de aplicação subsidiária. Nós já vimos isso. Lei geral e de aplicação subsidiária. Então, ela vai detalhar como que vai... nós estamos trabalhando com processos administrativos. Os procedimentos dos processos administrativos. Então, vai detalhar como que vai ser o rito desse processo. Tá? Nós vimos lá nos atos, né, que é a manifestação de vontade do poder público. Vamos lá. Seção 2, da forma, do tempo e lugar dos atos do processo administrativo. Tá? Forma, tempo e lugar. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Não depende de forma determinada. Senão, quando a lei expressamente a exigir. Então é o seguinte, para você exercer seus direitos no processo administrativo, a lei diz não tem forma determinada, salvo, como é uma lei subsidiária, né, quando a lei assim exigir. Já é diferente, tá, lá dos atos administrativos, já tem lá a formalidade, né? O ato administrativo ele fala claramente que tem forma definida, que os atos têm forma definida para serem ditados, né? Então ele regula os atos. Então olha que pergunta boa de prova, né? Então os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada para você exercer esse direito do ato administrativo. Não tem forma determinada, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. Salvo imposição legal, tá? Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver fundada dúvida de autenticidade.
Ah, professor, então vamos lá, forma, né? Vocês estão falando a forma, né? O que é reconhecimento de firma? Reconhecimento de firma é aquele famosa ida ao cartório para reconhecer a sua firma. Ah, professor, eu tenho que entender o significado daquele ato. O significado daquele ato é muito simples. Aqui está atestando que você é a pessoa que assinou ali, Luiz Antônio de Carvalho. Então, o tabelião vai aqui, certificar que você é realmente a pessoa dali do contrato. Então, o que ele fala aqui? Olha só, salvo imposição legal, ou seja, regra geral, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver fundada dúvida de autenticidade. Como assim, professor? Tudo bem, chegou uma pessoa lá na repartição pública para assinar um documento. O cara tinha um documento constando o nome, mas o agente assim olhou a foto do documento e olhou o sujeito. Olhou um por outro, o tal. O que aconteceu? O agente público, o servidor público, ficou com dúvidas sobre a autenticidade se aquele sujeito que está presente é o mesmo ali. Ficou com sérias dúvidas em relação a isso. E aí, professor? Diante dessas dúvidas, né, o agente público está autorizado o quê? A solicitar autenticação de firma no documento. Somente isso. Então, isso que diz o parágrafo 1º. Tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Ah, professor, não entendi aqui, ó. A autenticação de documentos, né, exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Novamente, cartório. Você leva lá a cópia do seu RG e seu CPF. Você quer tirar uma cópia autenticada, ou seja, o cartório vai autenticar que aquela cópia confere com o original. Não é isso? Isso lá no cartório. Então é o seguinte, você vai entrar com um processo administrativo, né? E o processo administrativo vai solicitar cópias do RG e do CPF, por exemplo. Tá? E aí? Aí o agente público, isso que está falando aqui no parágrafo 2º, ele vai pegar o seu RG, seu CPF, vai fotocopiar, você vai levar a cópia, ele vai conferir se confere com o original e ele vai autenticar com um carimbo chamado confere com o original, na qual o agente público ou servidor público goza dessa prerrogativa de fé pública. E isso somente nos atos do próprio órgão administrativo. Parágrafo 3º. O processo deverá ter suas páginas numeradas, sequencialmente rubricadas. Né? Então, olha aí, né? Então tem que ser todas as páginas numeradas e, além da numeração sequencialmente, ele vai ter que ser rubricada. O agente que está rubricando aquelas páginas ali. Para quê? Para ter mais controle. Né? Ainda dos atos. Né? Agora a gente vai falar do tempo. Né? Do tempo. Artigo 34. Está aqui. Está claro. Né? 34. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis. Dias úteis. Ou seja, dia que tem o quê? Funcionamento na repartição pública. No horário normal de funcionamento da repartição, da qual tramitar o processo. Então, está aí. Então, o ato administrativo tem que ser em dias úteis e no horário que a repartição funcionar. Claro, óbvio, né? Mas isso cai em concurso. Ó. No próximo slide aqui, vou dar uma pegadinha para vocês. Preste atenção aqui nesse artigo 34. Nós vamos voltar com mais propriedade no artigo 34 para vocês compreenderem, né? Artigo 35. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão. Opa, então os atos devem sempre se realizar no QG do órgão. Bacana. Cientificando-se o interessado. Quando você vai comunicar o interessado? Quando imprescindível a sua presença, ou seja, vão intimar ele a vir comparecer, e se for o caso, o local da realização. Então, bacana, tá aí para vocês aí do tempo e o lugar, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, dos prazos, né? Prazo é uma coisa muito importante, tá? No direito administrativo, também no direito aí, no direito geral, né? Então, prazo é prazo. Quando outros não estiverem previstos nesta lei, ou em disposições especiais, porque isso aqui é uma lei geral de caráter subsidiária, né? Os atos administrativos e os processos administrativos, né? Serão obedecidos os seguintes prazos máximos. Os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos. Primeiro, olha como o legislador aqui foi muito bacana com o burocrata, né? Vamos lá. Primeiro,
para atuação. Professor, o que é atuação? Você protocolou um pedido na secretaria. O que é atuação? É o ato de você registrar lá o númerozinho do processo, colocar uma capinha, organizar e mandar para o interessado. Isso é o processo de atuação, né? Qual que é o prazo da atuação? 2 dias, calma. Juntada aos autos, né? Tá um processo seu, você quer fazer juntada a uma certidão que você tem. Um documento qualquer, você vai ter o quê? Você vai protocolar lá na repartição competente, no local competente, tem 2 dias para fixar no processo, né? O que mais, né? Olha só. Publicação, né? Prazo de publicação, 2 dias. E outras providências de mero expediente. Então, isso aqui são os prazos, né? Outros mais simples, né? 2 dias, bacana, tá aí. E aí, professor, esses 2 dias, eu pergunto para vocês, são dias corridos ou são dias úteis? Boa pergunta, professor. O examinador vai cobrar essas coisas, cara. Então, a contagem de prazo, segundo a lei 7.692, o artigo 34 foi claro em relação a isso. O artigo 34 ele definiu claramente que os dias são úteis. Nunca se esqueça disso. Eles ocorrem ainda no horário de funcionamento da repartição. Tá aí. Outro prazo, né? Prazo para expedição de intimação pessoal, 5 dias, né? Prazo para elaboração e apresentação de informações sem caráter técnico-jurídico, né? 5 dias. Ah, professor, eu quero um exemplo aí, professor, de uma elaboração de apresentação de informes, né? Eu solicito meu tempo de serviço. Há necessidade de um parecer técnico-jurídico? Não. A necessidade o quê? Que lá a servidora, a colaboradora do RH, consulte o sistema e a pasta funcional, qual que é o meu tempo de serviço. Então, dando exemplo, qual que é o prazo aqui na lei? 5 dias úteis. Agora, se tem uma lei, um decreto, uma norma específica falando que é diferente desse prazo, vai se aplicar a outra regra, porque ela é específica, né? Outro prazo agora que é diferente, né? É maior, para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico-jurídico, 15 dias úteis, né? Por que isso aqui é um pouco maior? Porque necessita o quê? De maior empenho, dedicação, esforço, estudo, né? Para a elaboração dessa informação, né? Vamos lá. Próximo prazo. Para manifestação do particular ou providências a seu cargo, 5 dias, né? Então, o agente público solicita uma providência particular, uma manifestação sobre determinado assunto. Ele vai ter o quê? 5 dias de prazo, né? Sexto, para decisões do recurso, né? Para decisões no curso do procedimento, decisões no curso do procedimento, 5 dias. Quais são essas decisões aqui, professor? São decisões chamadas interlocutórias, né? Pequenas decisões no decorrer do processo, né? Por exemplo, você solicita, tá, a oitiva de uma testemunha. Tá? Aí é o seguinte, o presidente da comissão, quem for a autoridade competente para decidir, ele tem um prazo de 5 dias se atende ou não atende o seu pedido. Então, isso aqui que são decisões no curso do procedimento, né? São chamadas decisões interlocutórias, não pequenas decisões no decorrer, mas não extingue o processo. Agora, decisões para final, 20 dias. Então, foi feito o relatório, tem toda a instrução processual, tudo. Aí ele vai ter que tomar decisão. Tomar decisão, qual é o prazo final para tomar decisão? 20 dias, né? E no decorrer do procedimento, 5 dias, né? E, finalmente, o último prazo aqui, para outras providências da administração pública estadual, 5 dias. Então, nós temos aqui 5 dias aí, nos demais aí, procedimentos estaduais aí. Bacana? Fechou? Então, isso aqui são os prazos. Cara, isso aqui você tem que saber, que isso aqui é uma excelente oportunidade de prova, cara. O cara vai querer cobrar isso de vocês, com certeza, né? Vamos lá, dos prazos ainda, né? O prazo, quando começa a contar o prazo, né? Quando começa a contar o prazo, é o quê? O prazo fluirá a partir do momento em que, né, à vista das circunstâncias, torna-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência, né? Então, ele não colocou no dia seguinte ou no mesmo dia. Ele falou o seguinte, o prazo, né?
ele vai ser contado a partir do momento que pode ser produzido esse pedido do ato, né? Normalmente o dia seguinte. Bacana? Então aqui está a questão do prazo. Professor, o prazo pode ser prorrogado? Pode. Quantas vezes? Parágrafo 2º. Apenas uma vez, né? Vamos lá. Os prazos previstos neste artigo poderão ser caso a caso, não é regra geral, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente. Quem que prorroga o prazo? Somente a autoridade para decidir, que é a autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento, né? O que significa isso, gente? À vista de representação fundamentada do agente responsável pela sua execução, pela sua realização. Ou seja, você tem um prazo de 5 dias, tá? Alegações finais, 5 dias, tá, vamos lá, né? Um prazo lá. Você não vai conseguir, tá, terminar no prazo. Então, você vai solicitar ao agente competente, antes que vença o prazo, uma exposição de motivo pedindo dilatação, prorrogação do prazo. Tá? Ou seja, esse pedido não é automático. O agente tem que ser provocado, a autoridade tem que ser provocado e ele vai analisar se concede ou não concede esse prazo. Eu vou conceder meio prazo. Não pode. Tem que ser de igual período, né? Ou ele vai dobrar o prazo ou não vai dobrar o prazo. Então, ele não pode fatiar. Isso aqui já caiu muito em prova, né? Vamos lá, próximo, artigo 37. O prazo para decisão, tá, de requerimentos de qualquer espécie apresentados à administração pública estadual será de 120 dias se outro não for legalmente estabelecido. Ou seja, né, contando todos aqueles prazinhos de atuação até o final, né, o prazo para a análise do processo administrativo são de 120 dias. Está aí, ó. 120 dias. Então, tem para vocês aí, tá? 120 dias é o prazo aí legal. E agora, professor? Agora nós iremos entrar aqui numa polêmica sem precedentes, na minha opinião, né? Eu já não concordo mais com isso, né? O que acontece? Qual que é o prazo final? 120 dias, tá? Tem um parágrafo primeiro aqui. O prazo sem decisão. Então, tomou decisão, 120 dias, morreu. O interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário. Então, ele coloca aí, ele fez um pedido, tem 120 dias, o cara não decidiu, então ele pode considerar rejeitado. Eu, particularmente, esse dispositivo aqui tem que ser objeto de inconstitucionalidade, né? Não pode, cara. Porque ele solicitou um requerimento. A administração pública tem um dever de quê? Ainda fala aqui, ó, nós temos aqui, eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó. O disposto no parágrafo 1º, tá, deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. Então, se eu sou autoridade competente, se aquele cargo diz que eu sou obrigado a fazer isso, aquilo é a minha competência. Se eu não cumprir a minha competência, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, o agente público tem o dever de quê? Então não desonera, ou seja, o cara vai considerar seu requerimento, né, rejeitado, aí ele poderá entrar em recurso, vai ter outras situações, e o agente que não decidiu, ele provavelmente vai responder por responsabilidade, porque ele tinha o dever de fazer isso, tinha um prazo para fazer e não fez. Parágrafo 2º. Quando a complexidade da questão envolvida não permitiu atendimento no prazo previsto neste artigo, 120 dias, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo disposto do parágrafo anterior. Então, está aí para vocês, quando não for possível o atendimento de 120 dias, ele vai avisar o interessado, tá, e vai falar as providências que está tomando para cumprir o prazo, para ele poder aí, tomar a decisão o mais rápido possível, né? Artigo 38, né? O que acontece? Estamos falando aqui da publicidade, né? Dos prazos. Bom, terminamos os prazos aqui. A gente viu que os prazos aqui foram detalhados, né? Um a um, ó. Tá? Os prazos agora é o seguinte, pronto, né? Um dos princípios da administração pública, né, que nós temos é o que? É a publicidade. Tá? Salvo, né, as situações
principalmente previsto na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que lá eles vão classificar atos de sigilo, entendeu? Sigilo, ultra secreto, secreto. Tem lá as classificações certinho. Inclusive tem aula do professor aqui, top de linha para vocês. Os atos são públicos. São públicos, né? Ok, os atos são públicos. Mas nós temos duas categorias de comunicação e informação dentro dos processos administrativos que você tem que saber. Que é a citação e a intimação. Citação e intimação, coloque na sua cabeça, são coisas completamente diferentes. O citar, tá, é comunicar, olha aqui, alguém que existe um procedimento contra ele. Barra processo contra ele. Ok? Está aí. Isso aqui é a citação. Estou citando que existe um procedimento contra a pessoa. Mas e aí, prof? É isso aí. Então, normalmente pessoal, né, ou pode ser por aí, a gente vai ver os instrumentos aqui. O cara vai lá e fala aqui, ó, toma aqui, tá? Você tem um processo administrativo contra você. Agora, a partir desse momento, você pode exercer aí a sua ampla defesa, o seu direito ao contraditório, vai se defender, vai correr atrás. Isso aí é a citação, tá? Então, foi citado, o processo está andando, tá? Aí o seguinte, tá? Aí lá a autoridade competente, ela verifica a necessidade de você apontar testemunhas para a sua defesa. Então, ele vai o quê? Ele vai te intimar. Tá? Então, intimar é para fazer algo no processo. Apresentar provas, apresentar defesa, apresentar testemunhas, perícias, certidões, informações, esclarecimentos. Intimar para depor. Aí tem que ter dia, local e hora marcada. E assim por diante. Então, citação é diferente de intimação. Citação ocorre apenas uma vez. A citação para comunicar que existe um processo contra você. Já a intimação, não. É quando a autoridade intima você para fazer algo, para solicitar algo, claro, referente ao processo, né? E aí, professor, vamos aprofundar aqui? Sim, claro. Aqui, nossos estudos aqui sempre temos o quê? Alto nível de o quê? De detalhamento e aprofundamento, né? Pode ter certeza, cara. Você assiste uma aula como essa aqui, uma vez, duas vezes, aí eu dou a dica para vocês. Cara, assiste no módulo acelerado, 1.5, tá? 1.5 você vai mandar muito bem. Você assiste duas vezes 1.5, mas assiste a aula com aquela concentração. A primeira com a concentração, a segunda mais auditiva, tenho certeza absoluta que você não vai errar nenhuma questão na prova, você vai fixar 100% dessa lei. Fala, pode vir, prova, qualquer questão. Tá? Vamos lá, aprofundando para vocês, né? Citação, vou fazer uma leitura aqui. É o ato que se dá a notícia ao demandado sobre a existência do processo. Ela convoca o réu ou o executado a integrar o processo. Então, ele convoca para você integrar o processo. E a intimação, prof? A intimação, por sua vez, é a comunicação pela qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos de um processo já instaurado de acordo com o artigo 269 do CPC. Então, você intima para fazer algo que a autoridade está solicitando, né? Vamos lá. Quais serão as regras gerais aí, tá? Citações e intimações. Vamos lá. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, então, pessoalmente ou por AR, né, observarão as seguintes regras, regras básicas, né, para compor, né, a citação e a intimação. 1. Constitui ônus do requerente informar seu endereço para a correspondência, bem como alterações posteriores, né? Então, vamos lá, o requerente, né, então ele tem que informar seu endereço, né, e tem que manter sempre o quê? As alterações aí sempre, bem como as alterações que ocorreram durante o processo, né? Para quê? Para poder ser comunicado, intimado, né? Considere-se efetivada a intimação por carta
com a sua entrega no endereço fornecido pelo interessado. Na citação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa. O que é isso, né? Às vezes lá a autoridade quer que o cara seja citado, intimado aí pessoalmente, né? Às vezes a repartição já tem um cara que faz essa correria, que já é especialista nisso, né? De fazer as citações e intimações, né? Então ele localiza o cara quer dar mais desperto. Eu não vou receber essa intimação para depor tal dia e hora. Tá? Não vou. Ah, beleza, você não vai? Ok, então aquela autoridade que chegou lá para entregar ele, o que ele faz, né? Eu faria isso, chamava duas testemunhas, né? Falava assim, olha, estou certificando que fulano de tal dia, tal hora, tomou ciência da intimação e recusou-se a aceitar. Data, assina, chama duas testemunhas, pronto, é como se tivesse sido citado, né? Recentemente, todo mundo sabe que eu sou empresário, só falando igual para vocês aí, e eu tenho muitos colaboradores, né? Graças a Deus aí a gente faz aí essa máquina do Brasil girar, né? Com muito custo, muita dificuldade aí, e principalmente no tempo de pandemia. O que aconteceu? Tinha uma unidade lá em Rondonópolis, né? Tive que desativar, e lá tinha uma funcionária lá que, né? Queria dar uma desperta, né? Tá bem, vamos lá, né? Aí chegou com a rescisão dela, ela olhou assim, né? E ela não quis assinar a rescisão dela, rescisão do contrato de trabalho, né? Tava lá cálculo do contador certinho, tava lá o dinheiro em espécie, inclusive para pagar os direitos dela, que ela tinha direito naquele momento, ela se recusou, tá? Tudo bem. Tinha o Pix dela, fiz o Pix, né? Foi o dinheiro via Pix, paguei. Chamei duas testemunhas, né? E certifiquei ali que a pessoa se recusou a assinar. Acabou, ponto final. Resolveu. Aí eu falo, cara, eu tenho 19 anos que eu sou empresário, né? Desculpa, aqui 19. Eu tenho 13 anos que eu sou empresário, né? E aí, professor? Cara, eu nunca tive uma rescisão minha derrubada, nada, né? Todas elas, mesmo contador, todos esses anos aí. Então, isso que o cara quer dar uma desperta e falar, cientifica a entrega da recusa, né? Ou seja, esse dispositivo dá instrumentos para quem? Para a administração pública agir, né? 4. Quando o particular estiver representado nos autos por procurador. Quem que é esse representado por? Quem que é essa pessoa? Normalmente o advogado, né? A este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário. Então, aí, quando tiver o advogado, regra geral, vai para o advogado. É até mais fácil para o órgão, porque o advogado sempre tem uma estrutura, né? E agora, professor? Então, agora, o artigo 39 da lei, ela se limitou a conter o quê? A intimação deverá conter o quê? Alguns requisitos importantes. Vamos ler esses requisitos rapidamente, que não são muito importantes, né? Finalidade da intimação, o depoimento, provas, etc., apresentar defesa, né? Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes à intimação, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Você foi lá para intimado a depor, não foi. O processo não vai ser arquivado, ele vai dar prosseguimento, mesmo você não fondo. Isso está dizendo, mesmo você não indo, né? Está aí. Se necessário, data, hora e local em que deve comparecer normalmente para as oitivas, né? Porque a administração pública quer ouvir o cara, né? Parágrafo 1º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal com avisos de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, né? Já falamos disso lá atrás, elemento novo aqui é o telegrama. E o elemento novo aqui é ou por outro meio que assegure a certeza da ciência interessada. E aí, professor? A partir do momento que o legislador colocou outro meio, ele abriu possibilidade para outras formas de intimação, né? Ou seja, ele não fez um rol taxativo, ele colocou um rol exemplificativo, né? Tipo assim, cartas registradas, AR, tá certo? Telegrama, WhatsApp, pode? Pode. Hoje em dia, a convocação por e-mail é muito mais sólida, né? E o WhatsApp também, a Justiça tem aceitado bastante esse meio. Claro que a administração pública vai acompanhar isso, ainda mais por tempo de pandemia, né? 2. No caso de interessados indeterminados, né?
desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio da publicação do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. Ou seja, o cara é desconhecido, não sabe o endereço dele, não foi localizado, não é indeterminado, publica a intimação no Diário Oficial, que ela vai contar aí os prazos aí como feita a intimação. A intimação serão nulas quando feitas sem observadas as prescrições legais. Quais legais? As leis. Essa aqui. Por exemplo, teve uma intimação que o cara não colocou o item 2, finalidade da intimação. Beleza, então elas serão o que? Nula. Mas, se o cara comparecer à administração pública, né, e o agente ali esclarecer, vai suprir essa falta ou irregularidade, né? Isso aí acontece muito, isso já aconteceu comigo, né? Algumas vezes, né? Principalmente na justiça, né? Eu não fui citado, nem intimado por um ato, não fui, tá? Eu não fui. Mas eu fiquei sabendo, porque um funcionário meu foi. Ele foi citado, né? Ele foi intimado. E aí? E aí eu fiquei sabendo, no dia lá da audiência, me inteirei do processo, eu fui. Então, assim, eu não fui citado legalmente, eu não fui intimado legalmente, né? Ou seja, o que eu fiz aí? Eu, como fui, né? Eu dei como... eu supri essa falta e o processo continuou. Então, isso acontece bastante aí, viu? Então, a sua presença vai suprir aí a ausência das formalidades aí da intimação. 40. O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento de verdade dos fatos, nem a renúncia do direito pelo administrado. Professor, o que esse cara está falando? Está falando o seguinte: eu não fui a uma intimação. Ou seja, você está assumindo a culpa? Você está reconhecendo? Não, esquece, tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra, né? E nem renunciando ao meu direito. Ou seja, o que vai acontecer com o processo? O processo segue. Tá? O processo segue. O processo segue. Mas nós temos uma exceção, que a gente vai falar para você já já. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido o direito à ampla defesa ao interessado. Então, a qualquer momento aí, durante o processo administrativo, antes da decisão, deixar claro, ele pode garantir seu direito à ampla defesa, aí, inclusive apresentar documentos, né? Agora vem comigo aqui, vamos lá, né? Olha só. Devem ser objeto de intimação os autos do processo que resultem para o interessado a imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades de atos de outra natureza, em seu interesse, né? O advogado fica assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para a manifestação do seu constituinte, salvo na hipótese de prazo comum, tá? Então, não pode ser prazo comum, que tem dois interessados, né? Então não pode tirar o processo, então ele tem que fazer vista do processo. Esse artigo 42, na prática, na administração pública estadual, ele não é muito aplicado, né? Todas as legislações que eu conheço específicas, eles falam poder de vistas, né? Ou seja, você vai até a repartição pública, né? Você pode solicitar uma cópia do processo, ou você pode ali numa salinha sentar, folhear o processo e ter vistas ao processo. Não retirar o processo, tá? Que é a famosa dar carga ao processo, né? Que era muito comum na justiça comum, né? Era um procedimento aí muito utilizado na justiça, né? Mas hoje, como os processos, em maioria, 99% dos novos processos são todos PJE, então não há necessidade de você retirar o processo físico, né? Então, isso aqui são dos prazos lá, né? Da publicidade dos atos. Agora a gente vai começar uma outra etapa, né? Que é do processo, né? Início do processo. Quando que começa o processo, né? A administração pública, ela tem uma grande prerrogativa nesse caso, né? Olha só, quando que se dá início ao processo? De duas formas, tá? Diz aqui o artigo 43. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Professor, então, o processo administrativo, vou colocar aqui, olha só. O processo administrativo, ele pode iniciar, primeiro, de ofício. Prof, eu nunca vi falar esse cara de ofício, mas no direito administrativo você tem que saber disso. Ou seja, de ofício ou a pedido é uma vontade, é o início. De quem que é o de ofício? Da própria administração.
da própria administração pública. Ah, professor, como assim? Eu sou superintendente, eu acabei de presenciar uma ilegalidade. Eu tenho o dever, o quê? De provocar a administração pública nesse sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou o quê? De ofício, iniciar um procedimento administrativo. Outra parte, o lado de lá, o interessado, que é chamado a pedido. A pedido significa o interessado. Interessado. Como assim, professor? Eu tenho progressões pendentes na minha vida funcional. Então, eu vou fazer a pedido a regularização dessas progressões, promoções pendentes na minha vida funcional. Então, isso aqui é muito importante, não só para essa aula, mas para o exercício da sua função e outras matérias. Você tem que entender todo o procedimento, todo o processo administrativo dentro da esfera da administração pública, entendeu? Ela pode ser de ofício ou a pedido do interessado. Qualquer uma parte pode fazer isso, né? Artigo 44. Ele fala o requerimento inicial do quê? Do início do processo. Do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados, né? Então, olha só, o interessado, o meu pedido tem que ser, pode ser por escrito, tem que ser por escrito, não pode ser verbal, e tem que conter os seguintes dados, né? Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado e de quem o represente, sendo o caso, se ele quer ser representado por um advogado, tem que colocar também já lá a procuração. 3. Domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações. Lembra das intimações, que é obrigação dele informar o endereço e manter atualizado. Aqui, ó, casou. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Né? Por que ele está pedindo? Ó, ele vai abrir um processo, tem que ter o pedido. Né? E esse pedido, você tem que ser claro no pedido. Além disso, quais os fatos e seus fundamentos. Pedido. Qual que é o pedido? Eu quero regularização das minhas promoções funcionais. Tá, dos fatos. Tal ano, tal, eu cumpri o requisito. Pronto. E não fui contemplado com a minha promoção. Eu quero isso, inclusive, retroativo. Data e assinatura do requerente ou do seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração pública estadual a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto suprimento de eventuais falhas. Então vamos lá, se eu estou protocolando o documento, né? Então a administração pública não pode recusar o recebimento desse documento. Ah, professor, mas e aí? Aí tem duas situações, né? Então vamos lá, primeira situação, tá? Você publica um documento, você protocola um documento, tá? Que o cara do protocolo fala, isso aqui vai ser negado. Aí ele fala assim, ó, fulano, escuta só. Se você quiser, eu dou entrada no processo. Só que vai chegar lá, ele vai mandar de volta para você, vai atrasar mais. Tá? Então é o seguinte, você tem que corrigir isso. Tá? Você tem que corrigir isso. Tá? Como é que você vai corrigir isso? Assim, assim, pronto. Outro caso, olha, bacana. Isso aqui não é nessa secretaria, é outra secretaria. Então o cara tem obrigação que é de orientar. Tá? Ele tem obrigação. Se ele for sair protocolar nessa secretaria, vai voltar o processo. Tá? Vai ser indeferido o processo dele. Não vai atingir o resultado, o objetivo final dele. Tá? Vamos lá. 45. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Né? Então, se tem muito pedido de promoção, pelo menos, já monta um formulário, né, padrão para todo mundo aí utilizar para a realização desse formulário, né? Desse pedido. 46. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Então, professor, então tem vários colegas que estão pleiteando o quê? A promoção funcional. Então, pode ser via sindicato, um único processo, todo mundo aí, para fazer jus aí à sua causa, né? Então, isso aí que é? Isso aí é do início, né? No início do processo. E agora, professor? Agora é da instrução. Ah, professor, e aí, professor? Cara, nesse exato momento, metade da aula.
você tem que dar uma paradinha e antes de prosseguir, isso, eu uso muito essa técnica, tá? Para você fazer o quê? A interligação dos conteúdos, né? Os assuntos, gente, os conteúdos vão se intercalando, tá? Até você formar, assim que você consegue fixar conteúdo e assim que você fica competitivo. Por exemplo, tá? Até agora, o que nós estudamos? Ó, olha só, direito de petição, ok? Direito de todos, né? Você pode fazer uma denúncia, você pode ter direitos e deveres, né, solicitar informações. Depois, a gente viu que a formalidade dos processos. Depois, ó, publicidade. Antes da publicidade, a gente viu prazos. Depois do prazo, né, a gente vimos aqui, ó, publicidade. Na publicidade, vou abrir um outro item aqui porque é importante, a gente viu o Instituto da Citação e Intimação. O sexto, início do processo. Começou o processo. E agora, professor? Instrução do processo. Você vai instruir o processo para quê? Para juntar elementos para a decisão. Pronto, aula de hoje. Parte de hoje. Tá? Parte de hoje. Tem que saber disso. Decisão. Tá? Professor, não concordo com essa decisão. Você vai fazer o quê? Vai recorrer. Recursos. Próxima parte que vou gravar no período da tarde. Tá? Eu acatei a decisão. Você vai para a extinção. A extinção do processo. Então tá aí para vocês, ó, tá? Tá aí para vocês aí toda essa parte aqui. Bacana? Isso, assim que você fica competitivo, né? Ó, direito de petição, aí você para, reflete, isso. Vai lá no material, dá uma olhada, pronto, né? Formalidade, isso. Prazos, né? Publicidade, citação, intimação, início do processo, tempo, lugar, forma, tá tudo aí, tá? Assim que a gente fica super competitivo, né? Ok? Agora, instrução do processo. O que é isso? Aqui são elementos que devem ser seguidos durante a tramitação do processo para você instruí-lo. Ou seja, fundamentar todos os elementos necessários para a decisão do processo. E quem decide? A autoridade competente. Então vamos lá. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. Então, nesse processo aqui, vão ser vários atos, né, que vão subsidiar o quê? A tomada de decisão. Realizam-se de ofício, ou seja, o que é isso? Quem que vai instruir o processo? A própria administração. Então, a própria administração tem o dever de instruir de ofício, ou seja, de vontade dela e iniciativa dela. Sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Opa! Então, o que nós falamos aqui? Duas coisas importantes. Primeiro, o dever de ofício de instruir o processo para a decisão da própria administração. Ela tem que agir independentemente do interessado. Tá? Pronto, essa é a primeira parte. Segunda parte importante, ampla defesa. Então, o interessado, tá, ele pode, a qualquer momento, independentemente de ser provocado ou não pela autoridade competente de ofício, fazer o quê? De propor atuações probatórias. Então, ele pode apresentar o quê? A sua defesa. Documentos podem provocar a administração pública na defesa dos seus interesses, né? Então, está esse cara aqui, né? O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. É exatamente esse o principal objetivo da instrução. Instruir o processo, né, de forma na qual
a autoridade competente, fazendo uma análise, uma leitura aprofundada, possa manifestar sua decisão, seu juízo de valor em relação àquele assunto. Os atos de instrução que exijam atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes, né? Que a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. Ah, professor, eu não consigo entender isso, professor. Ah, então vem, vamos lá, né? Vamos com a polícia militar. O cara é policial lá em Matupá, né? A nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Educação, acho que são os dois únicos órgãos da administração pública estadual que estão presentes em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, 141, né? Todos, né? Então, o cara lá de Matupá, tá? Terra do nosso ex-governador Silval Barbosa, né? Lá em Matupá. O cara está lá tendo processo lá, né? Ok. E corre aqui na repartição em Cuiabá. Cara, já pensou em sair de lá, vir para cá, é oneroso. Então, ele pode ser ouvido lá, por exemplo. Estou dando um exemplo aí de aplicação prática no processo do parágrafo 2º do artigo 47. Artigo 48, né? Olha que coisa interessante esse cara aqui, né? O órgão ou entidade da administração pública estadual que necessite de informações de outro, vamos lá, de outro, né? Então, vamos colocar aqui uma secretaria, saúde. Né? Saúde necessita de uma informação da educação. Isso, quando fala outro, está aqui, de outro, iguais. Para instrução de um procedimento administrativo, está aqui, né? Tá aqui. Então, esse cara aqui, você vai ter o secretário, ok? Você vai ter o seu adjunto, secretário adjunto. Você vai ter o seu superintendente. Você vai ter o coordenador. Depois tem o gerente. Vamos supor que este coordenador aqui é responsável pelo processo. E este cara precisa de uma informação da educação. Tá? Ok, vamos lá. Poderá requisitá-lo o coordenador diretamente, tá? E aqui ele está precisando, a informação do coordenador da gestão escolar. Então, este cara aqui tem informação, tá? Vamos lá. Poderá requisitá-las diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada aos autos. Ou seja, ele pode quebrar a hierarquia funcional aqui. Como é que se não tivesse dispositivo? Ele teria que pedir para o super, no papel, o adjunto no papel, o secretário no papel. Bacana? Aí vem. Aí daqui, vem para o secretário daqui, o adjunto, o superintendente vem para aqui. Olha quanto tempo seria o processo deveria percorrer. Mas como autorizou o agente do processo, né, mandar a informação diretamente para a gestão escolar, só que ele colocou que é via ofício, tá? Via ofício, definiu aqui o documento de redação para essa solicitação. Então, olha que coisa legal e importante, né? Aí ele fala, tem que encaminhar a cópia desse pedido no processo que solicitou. Então, esse aqui é o efeito prático dessa palavrinha, sem observância da vinculação hierárquica, né? Olha só, né? Cara, quando você esteve na prática lá, você entende os dispositivos, né? Isso aqui dá agilidade, tempo, né? Faz o processo andar mais rápido, né? Hoje pode ser por e-mail, se anexa o e-mail e assim por diante, né? Artigo 49. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente, ou seja, do local, né? Aonde que vai ficar os autos? O que é os autos? O seu processo, papel físico, né? Você tem que imaginar o físico, né? O físico, né? Na internet está na nuvem, né? Na nuvem. Então, tem que ficar onde? No local da repartição. Depois vai para o arquivo morto. Assim que funciona, tá? Depois vai para o arquivo morto, né? Vamos lá, artigo 50, tá? Agora a gente vai trabalhar 3 institutos diferenciados. Instrução do processo. Você está com um processo administrativo gigante.
que afeta milhares de pessoas. Então a lei, sabiamente, de forma inteligente, criou 3 institutos. Primeiro instituto, consulta pública, é uma coisa. Segundo instituto, audiência pública, é outra coisa. E, finalmente, o terceiro instituto, reunião conjunta. Tá? Então, durante o processo, há necessidade de quê? De que envolva outras pessoas, né? Outras pessoas aqui no processo. O que é o processo de consulta pública? Os 3 dispositivos são diferentes, cara. Então é o seguinte, ó, consulta pública, né? Primeiro, eu vou deixar o processo aberto, né? Vou publicar, vou informar todo mundo que durante 60 dias qualquer pessoa poderá se manifestar nesse processo. Sobre qualquer coisa do processo, está lá. Isso é consulta pública. A audiência pública é diferente. Eu vou marcar um dia, um local e um horário para debater sobre aquele assunto. Normalmente, esse tipo de situação que é de grande, que é gigante do processo administrativo, ele faz as duas, consulta e audiência pública sobre os autos do processo. Então, a audiência vai ser um evento lá, onde vão chamar pessoas especializadas da sociedade, qualquer um vai poder opinar, vai poder ali participar da audiência pública. E o terceiro, reunião conjunta. Não, eu sou da SEDUC, mas está na educação, da educação ele quer ir lá na Cefaz, da Cefaz ele quer ir lá na saúde. Então, ele faz uma reunião conjunta de órgãos, depois faz uma lata e coloca no processo para o cara decidir. Entenderam a diferença? Consulta pública é uma coisa, audiência pública é outra, reunião conjunta é outra coisa. São todas ferramentas que a legislação criou para quê? Para subsidiar melhor o nosso querido processo, né? Subsidiar melhor o nosso querido processo, ok? Beleza, estava conferindo o áudio, vem cá. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, tá, a autoridade competente poderá, mediante despacho motivado, ele vai ter que motivar, abrir período de consulta pública 30, 90, 60 dias, por exemplo, 30, 60, 90 dias, para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que as pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Então, ele pode colocar uma alegação escrita no processo lá, né? O comparecimento à consulta pública não confere por a condição de interessado do processo. Ah, eu fui lá, eu sou interessado? Não, você está opinando no processo, né? Mas confere o direito de obter da administração pública estadual resposta fundamentada que poderá ser comum às das alegações substancialmente escritas, né? Então, eu participei lá, eu coloquei um papelinho lá na consulta pública. Não significa dizer que eu sou parte do processo, mas obriga a administração pública a responder aquele papelinho que você colocou lá, a formulação do seu pedido. Assim que funciona, né? Bacana? Tá, consulta pública é uma coisa. Depois temos que audiência pública. Audiência pública é outra coisa, né? Aqui é um debate, é um evento estruturado para isso. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, ante a relevância da questão, a questão é muito importante, né? Poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Então, audiência é uma coisa, consulta é outra, né? Vamos lá. Na audiência pública, né? Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação da administração, retamente por meio de organizações e associações legalmente constituídas, né? Ou seja, as associações poderão aí também ser objeto, receber aí audiência pública sobre determinado assunto. E acontece muito isso, né? O setor organizado que nós chamamos, né? Os resultados da consulta, da audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados como uma indicação do procedimento adotado, tá? Então tá lá, tem que ser. Né? E agora, professor, agora é outro dispositivo, tá? Que é a reunião conjunta. Reunião conjunta. Quando necessária,
a instrução do processo, a audiência, outros órgãos ou entidades administrativas poderá realizar reunião em conjunta, ou seja, eu preciso ter uma reunião, uma audiência com outro secretário, em outra secretaria, em outro órgão, em outro local, para discutir determinado assunto antes da decisão. Então, você faz uma reunião conjunta, está aqui, tá? Com a participação de titulares e representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada nos autos. Então, isso aqui é outro instrumento que é a reunião conjunta, né? Ok. Artigo 55, ainda da instrução dos processos. Vem cá. Muito interessante, tá? Presta atenção. Uma coisa que eu sempre vejo é que as pessoas confundem as coisas. As pessoas falam demais. Até aquela musiquinha que fala assim, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Não é isso? Eu sozinho me estrupico. Não tem uma musiquinha que fala assim? Cara, é muito verdade isso aí. O sujeito, né, sem profundidade, né, sem muito conhecimento, ele faz o seguinte. Ele vai lá e alega alguma coisa. Ele alega, entendeu? Algo. Pincelzinho porcaria, esse aqui não é, o outro que eu estou usando. Esse cara alega algo. Tá? Ele alega algo. E aí, professor? O interessado, cabe ao interessado, aquele que fez o pedido, a prova dos fatos que tenho alegado. Eu estou alegando que eu sou inocente. Porque não foi eu que fiz, foi fulano de tal. Eu estou alegando que a administração pública teve prejuízo. O que acontece? O cara alegou qualquer coisa na administração pública, preste muita atenção. Ele tem o ônus da prova, ele vai ter que provar. Então, na administração pública, eu digo para vocês, você só pode entrar na administração pública quando vocês tiverem, tá? Quando vocês tiverem aí, o quê? Que vocês tiverem prova suficiente em relação a determinado assunto, senão não façam isso. Sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução. Qual que é o poder do órgão competente? Ele vai ter que instruir o processo. Tá? Ele tem o dever de instruir o processo. Isso aqui é outra coisa. E do imposto do artigo seguinte da lei. O que diz o artigo seguinte da lei? Isso aqui é muito importante, né? Quando o interessado declarar que fatos dados estão registrados em documentos existentes no próprio órgão ou entidade, a administrativa fala assim, não, eu provo isso, é só você buscar lá a folha de ponto tal dia, no próprio órgão. Ou seja, então, o próprio órgão, o processo, ele vai ter que providenciar dentro, de ofício, a obtenção das provas dentro do próprio órgão, tá? Então, isso aí. Então, é o seguinte, cabe o ônus da prova ao interessado. O interessado que alegar qualquer coisa, ele vai ter que provar. Isso é muito importante, né? 57. O interessado poderá, na fase instrutória, que é essa fase, e antes da tomada de decisão, tá, juntar documentos e pareceres, requerer diligência e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo, né? Ou seja, o que é esse aqui, cara? O artigo 57 é muito interessante, cara. São duas coisas que eu vou fazer, duas considerações importantes, que vão abrir sua cabeça. Primeiro, isso aqui é a materialização da ampla defesa. Todos os meios de prova. Tá aí. E aí, professor? E o segundo? O momento do exercício do direito da ampla defesa. Os alunos leem isso aqui de forma automática e não pegam as pegadinhas que o examinador gosta de cobrar. Até que momento eu posso exercer a minha ampla defesa? De novo, até que momento eu posso exercer a minha ampla defesa? Está aqui, está claro. Ó. Antes da tomada da decisão. Então, até antes da tomada de decisão, posso juntar documentos, pareceres, requerer diligências, oitivos. Eu quero... eu fiquei sabendo que naquele momento estava fulano de tal também. Pode, está aí.
Tá? Então, você pode exercer. Agora, tem 2 freios. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Ou seja, todas essas informações aqui vai lá para o relatório da decisão. E, finalmente, né, olha só. O que acontece? Confusão. O cara confunde as coisas. Tá? Como assim confunde as coisas, professor? Cara, ele sabe que ele vai levar pau no processo. Ele aprontou. Como existe a ampla defesa, eu vou protelar, eu vou enrolar, eu vou vencer no cansaço. Porque a administração pública tem que acatar os meus documentos, os meus pedidos. Enche de pedido lá a comissão. Parou. Aí a lei, sabiamente, para poder combater esse tipo de atitude, que infelizmente é comum, né? Somente poderão ser recusados o quê? Os meios de prova. Mediante decisão fundamentada. Então, eu sou presidente da comissão. Eu estou recusando. Tá? As providências propostas pelos interessados, quando sejam. Início. Não, eu não vou anexar essa prova porque ela é ilícita. Pronto. Motivou. Impertinente, não tem nada a ver com o caso. Desnecessário, porque necessário já tem 5 testemunhas que estão falando sobre isso. Ou protelatórias. Né? Ou seja, quero enrolar. Então é o seguinte. Existe, claro, uma razoabilidade, você vai exercer aqui seu direito da ampla defesa, tá? Você pode exercer seu direito da ampla defesa até antes da tomada de decisão, só que é o seguinte, você tem que realmente buscar a sua defesa. Você não vai poder buscar o embromation, você não vai poder enrolar, colocar provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, coisas que não irão acrescentar na tomada de decisão de quem vai julgar esse pedido. Muito importante isso aqui, tá? Muito importante isso, né? Ok? Desculpa. Artigo 58. Quando for necessária a prestação de informações ou apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para este fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições para atendimento. Prof, o que significa isso? Intimação intimação o quê? Para você fazer algo, né? O que ele está falando aqui? Ó? Diligência. Essa diligência aqui é oitiva, para o cara ouvir. Ó, você vai ser ouvido tal dia, tal prazo, né? Você vai ser uma forma, pode ser oral, pode ser por escrita, né? Você pode estar escrevendo aí algumas situações. Então, é que ele tem que detalhar exatamente quando que vai ser exercida essa intimação. Quando a apresentação das provas, olha só, solicitadas aos interessados for necessária a apreciação do pedido formulado, então olha só, quando a apresentação das provas solicitadas aos interessados. Então, tá, o que acontece? Eu, presidente da comissão, faço uma intimação, tá certo? Uma intimação, porque o cara achou que foi vítima de tal coisa, tá? E eu solicito provas que ele foi vítima, que ele sofreu o dano, tá? Vem comigo. A pedido, né? Não atendimento do prazo fixado. Então, eu coloco lá, você tem 15 dias para apresentar as suas provas. E ele não apresentou suas provas, ele não foi a tal local, ele não fez o que deveria fazer. Somente naquele caso, tá? Naquele caso, o processo será arquivado. Tá? Vamos lá. Eu sei que já tem mais 1 hora de aula, estão cansados, mas tem que prestar atenção nisso. Regra geral, depois eu passo essa sessão que lá atrás eu falei que ia aprofundar sobre isso. O cara foi intimado, tá, para apresentar um determinado documento. Ele não apresentou, ele não foi, não fez nada. Regra geral, o processo ocorre. Isso não significa renúncia de direitos, nem condenação, nem confissão. Segue. Agora, quando ele faz um pedido específico, falando que ele foi vítima de tal coisa, que ele foi lesado, que ele foi não sei o quê, tá? Ele fez esse pedido. A administração pública está instruindo o processo para a decisão se realmente ele teve dano ou não teve dano. Ele é a vítima, no caso. A administração pública, beleza, você é a vítima, então em 15 dias eu quero que você apresente as provas do seu pedido. E em 15 dias ele não apresentou as provas do pedido, o processo será arquivado. Neste caso.
Lembra que o ônus da prova, a das alegações, é de quem faz o pedido? Então está aqui, então o processo será arquivado. Muito importante, cara, esse detalhe aí, muita gente roda, né? Vamos lá. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito a manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo outro prazo legalmente fixado. Ou seja, são as alegações finais. No final, manifestou todas as oitivas, né? Todas as provas foram apresentadas, o relatório ali já está quase pronto. Antes de fazer um relatório e encaminhar para a autoridade competente para decidir, a administração pública encaminha para ele, em prazo de 10 dias, ainda fazer as suas alegações finais de todo o processo. Tá? Pronto, está aí. Tá? Então, está lá. Então, alegações finais, prazo de 10 dias. Tá? Esses prazos aqui é importante, tá? Isso aqui tem também no direito criminal, tem tudo, cara. Todos os direitos, direito civil, né? Tem também ali as alegações aí do direito do trabalho, todos têm, tá? Isso aí. Professor, cabe medida cautelar? Cabe. Tá? Só que a medida cautelar, no processo administrativo, deixou bem restrito, né? Em caso de risco iminente. Risco iminente de quê? Do direito se materializar, tá? Ou de prejuízo da administração pública ou de terceiro, né? A administração pública estadual poderá motivadamente, né, tem que ser tudo motivado, explicativo, a razão disso, acordar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Então, em raríssimos casos aí de risco, pode ter medidas cautelares, as famosas liminarezinhas, né, administrativas, né. Artigo 62, tá? O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento, formulará proposta de decisão e objetivamente justificada, encaminhado o processo à autoridade competente. Tá aí. Tudo bem. O que está falando aqui? Exemplo. Um processo administrativo de demissão. Segundo a legislação estadual, né, quem que é a pessoa apta para dar decisão final sobre esse pedido? O GOV. Certo? Então, vamos supor, a SEDUC teve um professor lá, pilantra, fez a comissão. Então, ele vai ter que montar o relatório. Ele vai ter que propor. Você tem uma minuta de decisão. Para quem? Para o GOV decidir. Isso que está dizendo aqui. Ou seja, para o artigo 62, ele fala que esse relatório ele deverá ser detalhado, né, pedido inicial, conteúdo das fases, todas as coisas que aconteceram no processo, de forma objetiva e justificada, encaminhando o processo à autoridade competente aí para a decisão. Já faz um relatório conclusivo, né? Não, por exemplo, a comissão fala, relatório conclusivo manda para o governador demissão, né? A presente comissão entende pela não aplicação da pena de demissão. Por isso. Cabe ao governador decidir, ou o contrário, né, pela aplicação da pena. Tá aí. Pronto. E agora, professor? Agora, fase finalzinha da nossa aula aqui, para vocês entenderem. O que aconteceu? Instruiu o processo. Está pronto para a decisão. Quem decide? Somente a pessoa competente. Isso foi na aula 2, salvo engano. Né? Na parte 2. Quem é competente? Aquilo que a lei diz que é obrigação dele decidir. Agora ele vai decidir. Tá? Então a decisão vem depois da instrução. A administração pública estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos em matéria de sua competência. Tem um dever. E quem não decidir, vai levar pau. Então, vamos lá. E agora, professor? Agora, o artigo 64, ele vai detalhar como deve ser essa decisão. Tá? Então, vamos lá. Ó, tá a decisão aqui, gente, né? Toda decisão, vou até colocar o número aqui, ó, 100% dela, ela deve ser motivada. É um ato administrativo motivado. Quais os motivos, né? Então, nessa motivação,
Está aqui, ó, as razões. Ó, as razões que justificam a edição do ato. Tem que colocar ainda as regras de competência, aqui, né? Os fundamentos de fato, de direito e a finalidade objetiva. Então, aqui a decisão tem que conter todos esses elementos. Ah, professor, a decisão não contém todos esses elementos. E aí? Essa decisão corre o risco de quê? De ela ser reformada. Ou seja, o judiciário pode aí entrar na área aí, e ela pode revogar, retirar, anular do mundo jurídico aí essa decisão. Então, a decisão deverá conter esses elementos. Elementos principais, a motivação e a regra de competência. Tá? Os fatos de direito, durante a instrução já aparece isso. E a finalidade objetiva, pela absolução, pela condenação, pela aplicação da pena, pela concessão do direito e assim por diante. Tem que ser a finalidade tem que ser super objetiva, né? Vamos lá. Ainda na decisão. A motivação do ato no procedimento administrativo poderá constituir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Informações propostas ou decisões, nesse caso, serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado no meio mecânico de reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito de garantia. Várias decisões, várias progressão tem muito. Então ele usa o quê? Mais ou menos um padrãozão, né? A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará na respectiva ata ou termo escrito, né? Como assim? Tem uma decisão do órgão colegiado. Conselho, não sei do que, está reunido. Decidiu. E aí? Votou lá, decidiu. É uma decisão. Então, essa decisão deverá constar em ata. Isso que diz o artigo 64, parágrafo 3º. E, finalmente, o último assunto da nossa querida aula de hoje, né? Uma aula maravilhosa aí que ele falou do processo administrativo, que tenho certeza que vai instruir você bastante, né? Fala da extinção do processo. Ou seja, quando o processo ele é arquivado, ele termina o processo, né? Ah, professor, o artigo 65, né? Ele vai falar o seguinte, quando uma das hipóteses de extinção do processo, quando eu desisto do processo, extinguiu. E o artigo 66, eu solicitei um direito, recebi o direito, então morreu o processo, vai ser extinto o processo, vai ser arquivado. Ah, professor, teve a decisão. Dessa decisão, eu não aceitei a decisão. Se eu não aceitei a decisão, eu vou recorrer, que vai ser objeto da próxima aula, né? Vamos lá. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Eu sou dono do direito, eu quero renunciar. Pronto, você renuncia, vai o quê? Vai ser arquivado. Questão de prova, pegadinha. Atenção. Na prova, ele vai colocar aqui direitos indisponíveis, que é completamente da categoria dos direitos disponíveis. Direito disponível, um exemplo para vocês, tirando aqui o mundo administrativo, vamos para o mundo civil aí. Fulano me deve 10 mil reais, deve para o professor Luiz, 10 mil reais. Eu tenho o direito de executar esse sujeito e processar? Tenho. Mas eu não quero. Então, direito disponível. Eu posso dispor desse direito meu. Tá? Outro exemplo. Tá? O cara espancou gravemente uma criança. A criança e o pai da criança não quer processar o sujeito. Ele pode? Não, não pode. Por quê? Porque aí não trata de um direito disponível. Trata de um direito indisponível. Então, quando houver questões de meio ambiente, de vida, da patrimônio público, são todos o quê? Direitos indisponíveis. Então, ele só pode abdicar de um direito dele que seja disponível. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem tenha formulado. Tem um processo de progressão com 30 pessoas, eu não quero mais. Tudo bem, só você. Você pode abrir mão? Você pode abrir mão do seu direito, né? A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo,
se a administração pública estadual considerar que o interesse público assim exige. Ou seja, você renunciou, tá certo? Mas a administração pública acha que deve prosseguir, ele pode prosseguir. E, finalmente, último dispositivo, último comando da nossa aula, artigo 66, o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade. Olha aí, você tem um processo, teve a decisão, cumpriu a decisão, exauriu, vai o quê? Extinto o processo ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado o fato superveniente. Então tá aí para vocês aí outra possibilidade de extinção do processo. Bacana? Paradinha para um café aí, tá? E depois a gente volta para encerrar a Lei 7.769 de 2002. Forte abraço.